Como se costuma dizer, nada neste mundo é eterno. Tudo continua mudando sem parar e nem mesmo os grandes continentes são imutáveis. Por exemplo, os continentes atuais se formaram a partir da fragmentação do supercontinente Pangeia. Ainda assim, foram necessários de 175 a 200 milhões de anos para que os continentes se afastassem o suficiente uns dos outros. Da mesma forma, os mares também não são eternos. Por exemplo, até apenas 10 mil anos atrás, o Mar Báltico não passava de um enorme lago de água doce. Para uma mudança tão dramática como essa, 10 mil anos pode ser considerado um período bastante curto. Olá a todos! Mas e se acontecesse o contrário? E um lago gigantesco desaparecesse em apenas 30 ou 40 anos? O que vocês achariam? Esta é a história do desaparecimento de uma massa de água que, em meados do século XX, era considerada o quarto maior lago do planeta. Secar uma massa de água tão gigantesca em tão pouco tempo seria impossível até mesmo para as forças da natureza. Para a natureza realizar algo assim, provavelmente seriam necessários pelo menos alguns milhares de anos. Mas isso, claro, se os seres humanos não tivessem dado uma mãozinha. Bem, vamos deixar esse clima de charada por aqui. Sejam bem-vindos ao Pipa. Agora vamos ver em detalhes como o Mar de Aral acabou desaparecendo e se ainda existe alguma possibilidade de recuperação para esse lago. Então, vamos começar. Um mar inesquecível. Até meados do século XX, o Mar de Aral era considerado um dos maiores lagos do planeta, atrás apenas do Mar Cáspio, do Lago Superior, no Canadá, e do Lago Vitória. Antes do início dos projetos de irrigação, o Mar de Aral tinha uma área de 67 a 68 mil quilômetros quadrados, um volume de água entre 1.000 e 1.100 quilômetros cúbicos e uma profundidade média de cerca de 16 metros. Além disso, toda a extensão de suas águas chegava a aproximadamente 430 quilômetros, enquanto a largura máxima alcançava 290 quilômetros. A história do Mar de Aral se estende por cerca de 10 a 20 mil anos. A formação desse lago começou no fim da última era glacial, causada pelo derretimento das geleiras do Planalto de Pamir e da Cordilheira de Tian Shan. A região ao redor do Mar de Aral foi, desde tempos antigos, um dos centros da civilização. Por exemplo, a famosa Rota da Seda passava pelo oásis de Corasmia, localizado às margens do Mar de Aral. Em mapas antigos, o Mar de Aral era registrado como o Mar Azul. Isso fazia sentido, já que suas águas tinham um azul cristalino e abrigavam uma enorme quantidade de peixes. Atualmente, o Mar de Aral fica na fronteira entre o Cazaquistão e o Uzbequistão, mas graças a esse lago, dezenas de milhares de pessoas viviam da lucrativa pesca e da indústria de processamento de pescado. Seus principais portos, Aral e Moniac, eram centros pesqueiros cheios de vida e movimento. Ali eram processados peixes valiosos, como carpas e bremas, conhecidas até fora da Ásia Central, além do famoso barbo do Aral, um peixe da família das carpas que podia ultrapassar os 20 quilos. Ainda assim, ao longo da história, o Mar de Aral já havia secado algumas vezes. Uma das principais provas disso são as ruínas de antigas construções encontradas no leito seco do lago, que os arqueólogos apelidaram romanticamente de Atlântida do Mar de Aral. Algumas lendas locais também falam sobre épocas em que o Mar de Aral secou. No fim do século XIX, era difícil até imaginar que o Mar de Aral pudesse desaparecer. Isso porque a água evaporada pelo clima quente era constantemente reposta por dois rios caudalosos, o Amu Darya e o Sir Darya. Além disso, segundo os cálculos do pesquisador Lev Berg, se o fluxo de água daquela época tivesse permanecido constante, o nível do Mar de Aral subiria entre 0,6 e 0,7 milímetro por ano e, cerca de 8 mil anos depois, acabaria transbordando em direção ao Mar Cáspio. Mas não foi isso que aconteceu. A interferência humana num ecossistema natural tão frágil fez com que a história do Mar de Aral seguisse um rumo completamente diferente. Por que o Mar de Aral desapareceu?
A principal causa da catástrofe que levou ao desaparecimento do Mar de Aral foi a política de irrigação em larga escala implementada pela União Soviética entre as décadas de 60 e 80. Na época, a liderança soviética buscava novas fontes de renda para abastecer os cofres do Estado. Foi justamente então que surgiu a ideia do ouro branco. Ouro branco era o nome dado ao algodão, tanto naquela época quanto ainda hoje. Esse produto agrícola extremamente valioso gerava bilhões em lucros graças à mão de obra barata dos agricultores da Ásia Central Soviética, privados de seus direitos. O problema era que o cultivo de algodão exigia irrigação em larga escala. Para isso, era indispensável criar sistemas hidráulicos capazes de levar água até os campos. Expandir as plantações de algodão exigia vastas áreas de terra e enormes quantidades de água. Quanto às terras, isso não representava um grande problema. Só o deserto de Karakum, por exemplo, já possuía uma área imensa. Mas então, como conseguir tamanha quantidade de água? Foi aí que os geniais engenheiros soviéticos, incentivados pelos igualmente geniais líderes da União Soviética, decidiram desviar águas dos rios Amu Darya e Sir Darya para os campos de algodão. E como a pátria e o partido exigiam, milhares de quilômetros de canais de irrigação foram construídos, como de costume, no menor prazo possível, sobre as areias do deserto, para levar a água dos rios Amu Darya e Sir Darya até as plantações de algodão. E a situação piorou ainda mais. No começo, o enorme aumento na produção de algodão foi visto como um grande salto econômico, mas essa euforia não durou muito tempo. Isso porque a água que durante tantos anos abasteceu o Mar de Aral começou a desaparecer também dos canais de irrigação. A principal causa disso era a baixa eficiência dos canais, resultado de uma construção inadequada que não levava em conta a enorme evaporação e infiltração da água. Pressionados pela competição socialista, os cientistas chegaram até a esquecer que o fundo dos canais precisava ser impermeabilizado. Como resultado, dependendo do trecho, cerca de 30% a 70% da preciosa água desviada dos rios simplesmente infiltrava no solo arenoso e era desperdiçada. Quanto ao próprio Mar de Aral, os efeitos devastadores começaram a aparecer literalmente já nos primeiros anos. E isso era inevitável, afinal, apenas 10% da antiga quantidade de água ainda chegava ao Mar de Aral. O nível da água do Mar de Aral começou a cair rapidamente enquanto a salinidade aumentava de forma drástica. Em um ambiente com concentração de sal tão elevada, a maioria das formas de vida de água doce não conseguia sobreviver, e os peixes começaram a morrer em massa. O Mar de Aral recuou dezenas de quilômetros da costa. Agora, sobre o leito seco do lago, restos enferrujados de traineiras se acumulavam como monumentos, enquanto ruínas de faróis quase soterrados pela areia se erguiam no horizonte. Era uma paisagem verdadeiramente apocalíptica. Aliás, o pessoal do cinema não deixou escapar essa oportunidade e usou esse cenário assustador como ambientação para documentários e até filmes de ficção científica que imaginavam o futuro. O lago, que até literalmente ontem era conhecido pelo grandioso nome de Mar de Aral e sustentava a vida de dezenas de milhares de pessoas, já não lembrava em nada o que havia sido. E não foram apenas jornalistas e roteiristas de cinema que vieram ver aquilo de perto. A redução do Mar de Aral tornou-se um problema grave para toda a União Soviética. E mais uma vez, a liderança soviética encarregou os cientistas de encontrar uma solução. O plano consistia em realizar irrigação em larga escala nas regiões áridas do Cazaquistão e dos países da Ásia Central, incluindo também a recuperação do Mar de Aral. Mais uma vez, os cientistas e líderes soviéticos quase repetiram o mesmo erro do passado. Isso porque surgiu o projeto de desvio dos rios da Sibéria. O plano previa mudar os cursos do rio Ob, Irtysh e Yenisei do norte para o sul, em direção às estepes e desertos da Ásia Central, construindo um gigantesco sistema de canais e estações de bombeamento que se estenderia por milhares de quilômetros. Assim como antes, o projeto rapidamente começou a ser colocado em prática e canais experimentais chegaram a ser escavados. Ninguém sabe até onde esse gigantesco projeto de desvio dos rios siberianos teria avançado se tivesse continuado, mas a perestroika, que começou justamente naquela época, acabou salvando a natureza.
A perestroika foi o período de liberalização econômica e social na União Soviética. Os cientistas se opuseram ao projeto, alertando que ele poderia alterar o clima da Sibéria e provocar mudanças irreversíveis no ecossistema. Já os economistas advertiram que os lucros obtidos com a expansão das áreas irrigadas provavelmente não seriam suficientes para cobrir os custos de manutenção daquele gigantesco sistema hidráulico. E, no fim, em 1986, o projeto foi completamente abandonado. Em 1989, o Mar de Aral já havia perdido tanta água que acabou se dividindo em duas partes. Ao norte restou um pequeno corpo d'água conhecido como Mar de Aral do Norte, ou Pequeno Aral, enquanto ao sul permaneceu um corpo d'água muito maior, chamado Mar de Aral do Sul ou Grande Aral. Assim, os geniais projetistas dos canais de irrigação conseguiram transformar um gigantesco lago em praticamente duas enormes poças d'água em apenas 20 ou 30 anos. E, além disso, a água dessas poças já não servia nem para consumo humano, nem para irrigação, e tampouco oferecia condições adequadas para a vida. Parecia impossível que algo pior ainda pudesse acontecer, mas a situação continuou se agravando. O Mar de Aral do Sul começou a encolher cada vez mais, até se dividir numa parte leste e outra oeste. E esses dois corpos d'água continuaram secando e até 2014, a parte leste do Grande Mar de Aral desapareceu completamente. A parte oeste ainda resistiu por algum tempo, mas até 2024 restava apenas uma faixa extremamente estreita na região ocidental. Impactos ambientais. Os dados de observação por satélite da NASA, coletados entre 2020 e 2025, mostram com clareza toda a dimensão da destruição ambiental causada por esse desastre provocado pelo homem. Na área de mais de 60 mil quilômetros quadrados, onde antes existia o Mar de Aral, formou-se um deserto, com o nome simbólico de Aral Qum. Atualmente, esse deserto é considerado um dos que mais crescem no mundo. Mas isso ainda é apenas parte do problema. Enquanto continua aumentando de tamanho, ano após ano, esse deserto segue contaminando as regiões ao redor. Isso acontece porque tempestades de areia levantam do antigo leito do Mar de Aral poeira tóxica, contendo altas concentrações de fenol, pesticidas e metais pesados, espalhando essas substâncias perigosas por centenas de quilômetros. Como resultado, houve um aumento nos casos de doenças respiratórias e câncer entre os moradores da região, além do surgimento de problemas cardiovasculares. Todo o ecossistema também sofreu mudanças irreversíveis. Até 2025, a biodiversidade havia diminuído para menos da metade. Além disso, o nível das águas subterrâneas caiu até mesmo em áreas localizadas a centenas de quilômetros da antiga margem do lago, reduzindo a extensão das pastagens e das faixas florestais de proteção contra o vento. O clima da região também piorou, tornando-se muito mais continental. Os verões passaram a ser mais quentes, os invernos mais frios, e a umidade do ar caiu para níveis extremamente baixos. É possível restaurar o Mar de Aral? Falando francamente, as mudanças ocorridas ao longo de 30 ou 40 anos foram tão drásticas que já não é mais possível devolver o Mar de Aral ao seu estado original. Ainda assim, isso não significa que até mesmo uma recuperação parcial seja impossível. Porém, a situação do Mar de Aral do Sul e do Mar de Aral do Norte é diferente. Por razões históricas e geográficas, a fronteira entre o Cazaquistão e o Uzbequistão passa justamente entre as duas massas de água que antes formavam um único Mar de Aral. Em outras palavras, o Mar de Aral do Norte pertence ao Cazaquistão, enquanto o Mar de Aral do Sul, ou o que restou dele, pertence ao Uzbequistão. Por isso, também existem dois projetos diferentes para a recuperação da região do Mar de Aral. Ou seja, Cazaquistão e Uzbequistão possuem planos separados para lidar com essa situação. Mar de Aral do Norte, o projeto do Cazaquistão. O rio Sir-Daria deságua na parte norte do Mar de Aral. Ali ainda resta parcialmente uma área de água relativamente pequena, conhecida como Mar de Aral do Norte ou Pequeno Aral. Atualmente, essa massa de água está separada da parte sul do Mar de Aral pelo Estreito de Bering. A água do Mar de Aral do Norte flui para o sul através desse estreito e desaparece sem deixar vestígios no deserto de Aral Qum.
Foi justamente por causa dessa situação geográfica que surgiu a ideia de bloquear o estreito com uma barragem para impedir a perda inútil de água. Em 1992, um dique de areia foi construído ali, mas já no ano seguinte ele foi erodido pela água e acabou desmoronando. 4 anos depois, uma nova tentativa de construção foi realizada, desta vez com um dique mais resistente, equipado com estruturas de escoamento e reforçado com concreto armado. Porém, essa tentativa também fracassou, e em 99 o dique foi destruído por uma violenta tempestade. No fim, apenas a terceira tentativa teve sucesso, quando o governo do Cazaquistão construiu a barragem em 2005 com financiamento do Banco Mundial. E ao que tudo indica, dessa vez a construção foi feita da maneira correta. O fato de a barragem resistir há mais de 20 anos às forças da natureza confirma isso. Apenas 5 anos após a construção do dique, o volume de água do Mar de Aral do Norte aumentou para 27,1 quilômetros cúbicos, enquanto a salinidade caiu de 23 para 17 gramas por litro. Com o aumento da entrada de água doce e a redução da salinidade, a população de peixes cresceu e a atividade pesqueira começou a se recuperar gradualmente. Em 2025, a quantidade de peixes capturados no Mar de Aral do Norte chegou a entre 8.000 e 10.000 toneladas, a melhor marca dos últimos 10 anos. O nível da água subiu vários metros e a massa de água avançou visivelmente na direção da cidade de Aral. A cidade ainda não recuperou totalmente a sua antiga posição como porto pesqueiro, mas isso lhe deu a chance de superar o período de decadência e voltar a se tornar um centro de processamento de pescado. O sucesso evidente desse projeto acabou criando um certo clima de otimismo. Na próxima etapa do projeto, está prevista a modernização do dique de Coracal e uma nova elevação do nível de água do Mar de Aral do Norte. Isso permitirá aumentar a área e a profundidade do lago, criando as condições necessárias para melhorar o microclima da região. Mar de Aral do Sul, o projeto do Uzbequistão. Quanto ao Mar de Aral do Sul, é pouco provável que esse lago volte algum dia à sua antiga grandiosa forma. O lago secou quase completamente. Até a década de 60, o Grande Mar de Aral era abastecido pelas águas do rio Amu Darya. Atualmente, quase 100% da água desse rio é usada na irrigação dos campos de algodão. Construir uma barragem ali não serviria para absolutamente nada. Pior ainda, nem sequer existe um local adequado onde ela pudesse ser construída. Ainda assim, o Uzbequistão não ficou apenas observando de braços cruzados enquanto novas áreas eram engolidas pelo deserto uma após outra. Com o total apoio da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, e do Fundo Internacional para Salvar o Mar de Aral, teve início nos anos 2020 um projeto gradual de reflorestamento no leito seco do Mar de Aral do Sul. Uma das plantas mais importantes nas quais os pesquisadores depositam suas esperanças é o saxaú preto. Essa planta é um arbusto extremamente resistente, capaz de criar raízes profundas, fixar o solo e melhorar sua estrutura e equilíbrio mineral. Além disso, o saxaú preto, que pode atingir até 6 metros de altura, funciona como uma barreira natural contra tempestades de areia. Os pesquisadores pretendem plantar outras espécies nativas sobre a proteção dessa barreira natural. Como primeiro passo, foi proposto plantar saxaú preto em cerca de 3 milhões de hectares do antigo leito do Mar de Aral. Assim, recuperar completamente o Mar de Aral é algo impossível. Esse lago jamais voltará a ser aquele mar azul que os viajantes da Rota da Seda buscavam antigamente. Ainda assim, é uma boa notícia que o Mar de Aral tenha começado a se recuperar, ao menos parcialmente. E queremos acreditar que o aumento do volume de água do Mar de Aral do Norte e o reflorestamento do leito seco do Mar de Aral do Sul consigam frear o agravamento do clima e o avanço da desertificação na região. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, não se esqueçam de deixar o seu like e compartilhar com os amigos. Muito obrigado por assistirem e então até a próxima. Tchau!